Network. Portanto, se você vê alguma reprise de Dragon Ball, você vai ver com esse elenco. Mas vamos voltar pro podcast, acabou o intervalo. Dragon Ball. Vamos conquistar as esferas do dragão, levar pra luta a garra de um vencedor. Correr e pegar as esferas do dragão, são tantas maravilhas pra descobrir. A fantástica aventura começou neste mundo de emoção que você chegou. E quem procura com força e energia realizar sonhos e fantasias em algum lugar da terra logo vai brilhar. Vamos, amigos, é hora de lutar e feras terríveis vamos derrotar. Com a nuvem voadora vou me aproximar. Desafios pra superar, a liberdade dá pra alcançar e vencer a guerra contra o mal que vai nos perseguir até o final. Vamos conquistar as esferas do dragão, um ideal que sempre vai nos unir. Correr e pegar as esferas do dragão, lá dentro tem tesouro pra descobrir. A fantástica aventura vai começar neste mundo, chance igual nunca mais terá. Nosso amigo Goku partiu com Bulma e agora dirige-se sozinho à casa de Mestre Kami e sua nuvem voadora com o propósito de aprender mais. Esse lugar não fica muito longe da minha casa e é a primeira vez que eu vejo ele aqui do céu. Agora vou visitar o Mestre Kami. Eu acho que é melhor levar o meu cobertor. Ai, que fome! Bom, eu vou pedir comida pro Mestre Kami. Vamos! Yupi! O rival de Goku. Coisa que é importante falar sobre as Dragon Balls é quando você faz um desejo com elas, as esferas vão cada uma para um lado do mundo, se separam e se tornam pedras por um ano, então não dá para você procurá-las. E como basicamente todos os problemas da série já tinham sido resolvidos, né? A Bulma tá com o Yantia, eles fizeram o casalzinho perfeito, o Oolong tem a sua calcinha e o Paul tá segurando vela, então eles resolvem continuar suas próprias vidas. E nesse momento a Akira Toriyama termina Dragon Ball e a editora fala não. E aí ele volta na semana seguinte. Né? Nessa época eu não acho que termine Dragon Ball e fale não. Ele tinha isso planejado e agora que acabou ele vai continuar, porque tá fazendo sucesso. Fez sucesso, mas ele já queria mudar pra outras coisas, né? Ele tinha já outras ideias. É por isso mesmo que o mangá muda tanto a narrativa, porque ele vai, bom, já que querem que eu faça esse título, eu vou botar então as ideias que eu tenho nesse título. O editor dele era bem carrasco, né? Mas eu tento não crucificar só o editor. Imagina que ele também tava ganhando dinheiro, queria continuar ganhando dinheiro, né? Então... Obviamente. Não, óbvio. E galera, isso aí acontece com todo e qualquer mangá. E hoje a gente tem vários exemplos de mangás aí que estão durando anos e anos. É por causa disso. O autor não planejou pra durar tudo aquilo. Vendeu, ele ficou feliz e manda a mão na mala. Mas de qualquer maneira, a segunda fase de Dragon Ball, que começa agora, o segundo arco, é o arco do torneio. Mas esse torneio ele começa com o treinamento do Goku. O Goku vai atrás do Mestre Kami, que havia prometido treiná-lo, né? Mas o Mestre Kami prometeu treiná-lo porque ele achou que a Bulma viria junto. Se uma garota tão safada vem junto, né? Mas isso não acontece. E junto com o Goku vem um garoto novo, né? O Krillin. Nós estamos falando do Dragon Ball do SBT aqui. Por favor, não faço não. Você quer Krillin? Pô, melhor, né? Sim, com certeza. Disso eu sofri. Quando eu comecei a ver Dragon Ball Z, eu me irritava. Pô, o nome dele não é Krillin, sabe? Pô, ele não tinha voz da Margot de Punk? Calma. Foi mal, mas tem outras coisas que me irritam assim, mas tudo bem. O Mestre Kami aceita treiná-los desde que eles arrumem uma garota fofinha para ele. E aí são milhares de piadas, né? Desde o Goku trazendo mulher gordona.
Aí ele, não é isso que eu quero uma mulher parecida com essa da foto de uma revista pornô. O Goku traz uma sereia pra ele. Cara, mas é hilário, porque, tipo assim, o Kuririn, ele chega pra treinar, né? O Goku de boa, o Mestre Kami fala, beleza. O Kuririn, ele sabe como conseguir o Mestre Kami, né? Ele já dá uma cápsula cheia de revista de mulher pelada. O Kuririn já foi preparado, ele é um lutador, ele é um monge, né? Ele morava no monastério e tal, e ele já aquele... Ele representa aquele aluno mais aplicado da sala de aula, aquele nerdzinho mais chato. E ao mesmo tempo ele também compartilha das tradições do Mestre Kami, né? Se você vive num templo cheio de monges, você sabe tudo de mulher, você sabe todos os seus gostos. Ele quer virar um grande lutador. Ele queria agradar, ele sabia que ele queria ser treinado pelo Kami, então ele deve ter feito a pesquisa dele antes pra saber o que ele precisava pra conquistar aquele mestre. Ele foi no Google, né? Google, Mestre Kami, apareceu um monte de foto de mulher pelada, né? Então, é isso. É disso que ele gosta. Ou não, né? Nossa, o mestre é gostoso, hein? Bom, e aí os dois, eles partem junto. Legal que o Goku, ele tem aquela nuvem voadora e só pessoas de coração puro podem ficar em cima da nuvem. E o Kuririn, ele tem que se abraçar no Goku pra voar, né? Sim. O Kuririn, ele é bem competitivo, assim, com o Goku, né? Ele quer meio que sabotar o garoto, quer ser o único discípulo aí da parada. Pelo menos no início, né? No comecinho, eles têm uma certa implicância, assim. O Goku tá de boa, né? Mas o Kuririn é mais competitivo. O Goku sempre tá de boa, com tudo. Ele sempre tá de boa. E ele sai na nuvem voadora procurando uma mulher pro Mestre Kami e encontra no meio do caminho uma garota sendo abordada por policiais. Uma garota que parecia ser muito indefesa, sendo abordada por policiais. E eles salvam a garota dos policiais achando que eram só um bando de maluco vestido de policial. E depois descobrem que eram policiais de verdade e que essa garota, Lante, muda de personalidade sempre que espirra. Ela fica loura e muito agressiva. E assalta bancos, etc. Sempre brota uma metralhadora quando ela se transforma. Ela guarda, ela esconde. É no isso que eu falo aonde? Não. A minha outra personagem favorita de Dragon Ball, e de novo, todos os personagens favoritos são esquecidos pelo Toriyama depois. A Lante, pra mim, é maravilhosa, eu daria todo um spin-off só pra ela. A Lante, em especial, no mangá, ela é completamente esquecida pelo Toriyama. Ela cai no ostracismo. O Toriyama várias vezes mostra... Só tem ela um pouco mais no anime porque é filler, porque no mangá... Ele de fato esqueceu dela. O Toriyama mostra a casa do Mestre Kami e ele explica por que a Lante não tá lá mais, sabe? Já que ela tá morando com ele. A Lante nunca mais aparece. No anime, eles lembram da Lante e enfiam ela em vários fillers. Tem uma parte que ela fica perseguindo que tem Shihan e tal. Assim, sempre que ele desenha galerão assistindo alguma coisa, ela tá ali no meio, assim. É o galerão de Dragon Ball, mas... Bom, o Mestre Kami aceita dar esse treinamento pros dois e começa, na minha opinião, a melhor parte de Dragon Ball, a primeira série, que é o treinamento dele, que são, acho que é 1 ou 2 episódios no desenho, que são os que eu mais ri. E esse treinamento eu acho hilário, porque o Mestre Kami começa a dar uma de Sr. Miyagi. É a versão Dragon Ball extrema desse treinamento de artes marciais involuntárias que a gente vê muito nesses filmes, principalmente no Karate Kid, né? De botar eles pra... Eles usam casco de tartaruga, né? Nas costas, né? Eles numa parte, né? Eles usam casco de tartaruga nas costas, eles têm que... Entregar leite. Arar a terra com a mão, tem que achar uma pedrinha com o símbolo da tartaruga que ele joga no meio de uma floresta e eles têm que achar. Eles acabam também trabalhando na construção civil, né? Eles vão também pagar de pedreiro. Ou seja, o Mestre Kami é um filho da puta que tá abusando dessas crianças, cara. Não, ele até fala, não, você pode trabalhar de pedreiro que aí vocês ainda vão ganhar um dinheirinho por trabalhar a metade do tempo. A impressão que dá que ele tá inventando na hora, né? E eu não duvido nada que ele de fato estivesse inventando ali na hora o que essas crianças iam fazer agora. Mas pra aguentar o Goku comendo na sua casa, você tem que botar as pessoas pra trabalhar mesmo. É uma realmente, coisa... O que importa é que esse treinamento chega aquele momento de Daniel San ficar bravo com o mestre, né? Eles querem entrar num torneio, o Mestre Kami disse que, na verdade, o objetivo deles desse treinamento é entrar num torneio de artes marciais, que é o famoso Tenkaichi Budokai, que vai ser reprisado ad nauseam na série. Quando eles chegam, verem que não treinaram nada de arte marcial, eles vão tirar uma com o mestre, e o mestre fala, tira esse casco de tartaruga e dá um pulinho. E os caras pulam quase até a lua, cara. Né, que era um treinamento que tinha que durar 8 meses por causa que ele tinha intenção de levar os garotos pro torneio de artes marciais, né? Não, e aí os moleques, eles vão se empolgando e tal, mas ele não ensina nada de luta mesmo. Nada. Antes disso, os moleques ficam cobrando lá, quando que você vai ensinar a gente a lutar? Aí ele fala, quando vocês moverem aquela pedra ali. Aí mostra uma pedra gigante pros moleques. Os moleques saem voando com a pedra, cara. Não, primeiro ele mostra uma pedra mais ou menos que ele se esforça muito pra mexer, pra mover. Aí o Goku vai lá e move também. Os dois vão lá e movem, pá, mexeu, sabe? Aí depois ele, não, essa pedra aí era sacanagem, tem que mover essa aqui. Mas também pouco tempo depois eles movem a pedra e depois vão trabalhar com a construção civil, porque ele não ensina porra nenhuma. Sim. Depois que termina esse treinamento, eles vão finalmente pra civilização
civilização. Primeira vez que a gente vê civilização de verdade em Dragon Ball. Eles colocam os terninhos, parece os Blue Brothers, né? E viajar de avião. Pra quem assiste Fringe, o Luan, como é que é, Luan? O Kuririn de terninho era o quê? O Kuririn de terninho são os carecas lá de Fringe, né? Aliás, uma coisa engraçada é que o Mestre Kami, ele não só dava treinamento físico, como dava treinamento mental também. Ele fala que o Goku precisava de um pouco de cultura geral. No anime mais explorado, que são os assuntos muito nada a ver de aula, sabe? Os caras saíram de lá gênio. Mas isso aí é por causa da ignorância do Goku, né? Como o Goku não sabia contar e tal, ele fala assim, não, peraí, vocês precisam de conhecimento. Eles vão, então, eles chegam na cidade e vão pro torneio de artes marciais. O Mestre Kami, então, dá pra eles o que vai ser o maior padrão de Dragon Ball, a coisa mais clássica depois das esferas do dragão, acho que até mais, e dá a famosa roupa laranja. É um dos cosplays mais comuns que você vê em qualquer evento, cara. Sempre tem um babaca vestido de boninho laranja. No volume 6 nacional, na página 46 e 47, quando eles chegam nesse torneio, tem uma página dupla mostrando todo um galerão lá. E no canto tem um cara muito estranho, que ele é muito caricato. Olhando pra gente, sabe? Ele parece uma caricatura. E eu lembro que na época eu comprava esse mangá e emprestava pra todo mundo no colégio. E rolou toda uma discussão de quem era esse cara, se ele ia voltar a aparecer ou não. Hoje, pesquisando pra esse podcast, eu descobri que esse cara se chama Budiasa. Tá escrito na camisa dele, Budiasa. Tá escrito na camisa dele, Budiasa, e que ele era o guia turístico, o Toriyama, numa viagem que ele fez Foi pra onde mesmo? Pra Bali, né? Foi pra Bali. Na verdade, todo os designs do Tenkaichi Budokai foram baseados nessa viagem que o Toriyama fez. Sim. Inclusive, nessa mesma cena, tem aí na malinha dele um selinho de Bali, na malinha do Mestre Kami. Tá aqui, Bali. Verdade. E essa curiosidade inútil que eu não consegui ficar quieto. Continuando, então. Começa, o Goku ele encontra com o Yantia, com a Bulma, tá todo mundo lá, né? O Yantia vai participar do torneio, agora com o cabelinho cortado. Quando eles começam a lutar, todo mundo zoa deles, né? Não acreditam. Meu Deus, são crianças lutando num torneio, eles vão ser espancados. A luta começa com o Goku dando um cutuque, eu tô aqui, depois de esquivar do cara, o cara sai voando, estoura a parede e tal. Isso, o Kuririn, ele bate nos bullies lá do templo que implicavam com ele. Bullies do templo é meio tenso, né? Mas o Kuririn dá uma voadora. Você tem bully vulcano, cara? Eu acho que é o Kuririn, não lembro se é o Kuririn ou o Goku, mas alguém dá umas porradas no Bruce Lee também, né? Tem. É um cara idêntico ao Bruce Lee. Ele finge que morreu, tá ligado? Velho, nem senti os golpes. Cara, é engraçadíssimo esse torneio. E esse torneio todo, ele vai gerando, né? Porque, de repente, surge um lutador novo, que é o Jack Chun, que é um velhinho vestido como mestre chinês, né? Com puta topetão e barba, que é muito parecido. Eu gosto muito do design dele, cara, é legal. É o mesmo penteado que o Kuririn velho vai adotar também. O Toriyama gosta de repetir alguns padrões de design dele nos personagens, então esse cabelo ele usa bastante. O apresentador do Tenkaichi Budokai tem o mesmo penteado. Então aparece o Jack Chun e ele é aparentemente um dos favoritos, junto com o Goku e o Kuririn. O Yantia, nesse torneio, ele é muito forte, mas já ficou pra trás, né? Coitado do Yantia. Sim, o Yantia já começou o seu histórico, né? De ficar pra trás. Aí entra a primeira regra do Toriyama, né? Quando o personagem não é mais relevante, né? Ele vai pro banco de reservas. O torneio é engraçadíssimo. Eu acho que a luta mais engraçada aí é a luta... Os personagens, os seres humanos em Dragon Ball, todos eles são inúteis, né? Na verdade. Não, a melhor luta aí é do Kuririn com o cara mal cheiroso, cara. Cara, as minhas piadas favoritas de Dragon Ball estão nesse torneio. A minha favorita de todos os tempos é essa do Kuririn contra esse cara mal cheiroso. Que tem esse cara gordão que fede muito. Porque todo mundo acha que o Kuririn é desenhado sem nariz por uma coisa de estilo. De estilo. É uma coisa, né? E aí todo mundo tava sofrendo com o fedor desse cara grandão e fedorento, né? Que ele lutava com isso. O Bactéria, né? O Bactéria. Ele ficava extrapolando o fedor dele pra vencer. Belo nome, Bactéria. E aí quando o Kuririn tava lá morrendo, não tava aguentando mais, que o cara já tinha feito de tudo. A gente tinha enfiado a mão no saco e botado no nariz do Kuririn e tudo. Que horror! Ele realmente faz isso. O Goku grita: Kuririn, você não tem nariz! E aí o Kuririn se toca que ele não tem nariz, não tem como ele sentir cheiro e vence a luta. Não, mas ele vence a luta da forma mais escrota. Ele abaixa a calça e peida em cima do Bactéria. Sim, é mesmo moeda, né? Eu acho a luta mais engraçada, uma luta que vem logo depois dessa, que é quando o Jack Chun vai enfrentar o Kuririn. Essa é a minha segunda piada favorita. Tá, cara, que tem um momento Riei nessa luta, que os dois se jogam no ar, se cruzam e caem no chão, assim, depois, e todo mundo fica pasmo. O que aconteceu? Eu não entendi nada. E eles vão explicar o que aconteceu na luta, cara. Eles vão reencenar o que aconteceu, né?
Desculpe interromper a sua luta, mas podia nos contar o que aconteceu? Foi tão rápido que ninguém conseguiu ver o que fez. Podia explicar o que aconteceu, Jack Chun? Vou explicar fazendo em câmera lenta. Mas quero que desta vez preste muita atenção. Sim, vou prestar muita atenção. Pra começar, ataquei assim. Ai, 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 ai. E então Kuririn se aproximou. Entendi. Então tratei de chutá-lo. Enquanto isso, eu fiquei prestando atenção. E então eu percebi que ele tinha baixado a guarda e lhe dei um golpe. Como eu vi que ele queria cuspir na minha mão, então eu resolvi tirá-la. Foi aí então que eu decidi golpeá-lo com o punho esquerdo. Mas eu vi tão indefeso que fiquei com pena. E achei que era o momento exato para mudar de tática. Eu também pensei num plano. E levei 20 centésimos de segundo. Assim que eu mudei de tática, eu disse: eu tenho uma ideia, garoto. Vamos tirar para o ímpar. E eu disse: está bem, parece justo. Na verdade, você acabou de tirar as palavras da minha boca. Eu quero par. 2, 3. Ai. Eu ganhei. Sinto muito. E foi aí que eu percebi que foi um erro ter decidido desse jeito. E foi assim que eu o deixei sem guarda. Então o que eu fiz foi brincar. Isso tudo aconteceu em tão pouco tempo? Isso mesmo, e acabei caindo suavemente. Isso é inacreditável. Estão dizendo que tudo isso aconteceu em tão pouco tempo? Mas isso é simplesmente fantástico! Eu nunca tinha ouvido falar de uma luta tão rápida! Muito obrigado por sua explicação e agora já podem continuar o combate! Mas é um capítulo inteiro com essa piada. O capítulo inteiro é a luta sendo encenada, é muito bom. E que acaba com a derrota, né, do Kuririn. O Jack Chun já derrotou o Yantia. O Yantia, inclusive, acha que é o Mestre Kami. O Yantia e todo mundo. No anime ainda rola mais mistério, cara. Ele segura mais que não é o Mestre Kami. O Yantia, ele já mata a charada de cara, né? Aí ele mata de cara, mas aí ele até usa depois um indiano que ele ajuda lá. Esse nome é o primeiro personagem de Dragon Ball que tem um backstory sério, né? Ele veio de uma vila pobre, tava precisando de água e ia lutar no torneio pra conseguir comprar água pra vida dele. É dramático a história dele, ele tem sempre a cara sisuda. O Mestre Kami até brinca. E quem é esse cara com olhar de manga sério? É bem legal. E ele perde, né, o Jack Chun, e aí o Mestre Kami depois revela e fala assim, a água aqui é de graça, então toma uma cápsula pra você levar água, porque se você perguntar quanto custa a água, vão rir da tua cara. E ele pede assim, em troca de favor, que você se fantasia de mim, de Mestre Kami, e fica lá no meio da plateia. Esse não também luta com uma outra garota, a Ranfan, e ela tira a roupa, fica só de calcinha chutinha pra vencer. Cara. Isso, só que eu tenho uma curiosidade sobre essa mulher. Ela tem um marido. E sabe qual é o nome do marido dela? Trunks. Então, eu tô boiando, continue. De fato, ela tem um marido chamado Trunks. Tem, na época... Na verdade, tem um videogame obscuro de Dragon Ball que rola umas fichas de personagem, e aí resolveram inventar um backstoryzinho pra ela aí na ficha dela. Isso na época. Isso foi na época que o mangá saiu, antes do Trunks ter sido inventado há muito tempo. O Toriyama reaproveitou o nome. E aí essa ficha de personagem diz que ela tem um marido chamado Trunks, que tem 21 anos, sei lá. Isso. E aí, voltou do futuro, né? E aí futuramente o Toriyama reutilizou o nome, já que o nome nunca tinha falado no mangá em si, né? Então... Mas a luta que é mais importante mesmo é a do Jack Chun contra o Goku, que é uma luta bizarra, né? Porque o Goku é forte pra caramba já. Aliás, o Goku nunca é fraco. Mas é porque também, durante a semifinal, quando o Goku tava lutando com o pterodáctilo humanoide bizarro, o rabo dele cresceu de volta, né? Isso. E isso deixou ele mais forte. E essas duas últimas lutas, o Goku com o Nan e o Goku com o Jack Chan, pra mim é o primeiro passo de Dragon Ball pra virar aos pouquinhos, bem aos pouquinhos, uma de ação. Porque apesar de ser uma luta que eles tiram golpes malucos do nada, você vê que o foco ali tá na luta, tá nos movimentos. Porque o Toriyama gostava, sentia prazer de desenhar essas cenas de ação, né? Essas são todas muito bem coreografadas e tal. Sim, sim. Ele tava bem inspirado nessa fase, eu acho. Eu acho que ele tava querendo muito contar essa história. E, inclusive, nesse torneio, Dragon Ball começa a ser Dragon Ball, né? Começa a ser aquela pirotecnia que a gente sempre começa a falar, mas isso tá muito Dragon
Dragon Ball. Exagerado. É nesse torneio que começa a ter golpes gigantescamente escalafabéticos de destruir mundo, sabe? Ainda não tão grande, né? Eles tomam muros, um prédiozinho, não é demais. Nesse torneio, o Mestre Kami destrói a Lua. Ah, é isso mesmo, realmente. Porque o Goku, ele só destrói a Lua. O Goku vira um macaco gigante no meio da luta e pra evitar merda, o Mestre Kami vai lá e explode a Lua com o Kamehameha. Porque o pessoal fala, nossa, o Mestre Kami errou o Kamehameha. Não, eu não mirei no Goku, eu mirei na Lua. Isso me deixou muito chocado, cara. Alguém virou e falou, nossa, e todos os corações apaixonados vão olhar pro que agora? Como assim, coração apaixonado? Porra, eu lembrei de Akira na hora, cara, chovendo destroço, marés e tudo mais. Mas aí que tá, nesse caso foi antes, né? Verdade. Porra, aí ó. Foi bem Toriyama destruiu a Lua antes de Akira. Bom, mas o que importa é que nessa luta, depois de ter destruído a Lua e tudo mais, o Mestre Kami ganha do Goku de uma maneira meio besta, né? Os dois um dá um chute na cara do outro, só que a perna do Mestre Kami é maior, então ele ganha o combate, mas ele ganha todo detonado, né? Na verdade, na versão do mangá é a coisa mais tosca, né? Tipo, eles estão cansados, então o primeiro que levantar os braços e falar, eu ganhei, tá? Aí o Goku tenta e não consegue. Aí tipo, o Jack Chun, né, que é o Mestre Kami, consegue e faz toda aquela pose com 2 vezes de vitória. Eu ganhei, tá? Eu falei, putz. Ah, cara, eu ri demais. No final, ele até se junta com os personagens, sem revelar que é o Mestre Kami ainda, né? Tem aquela confraternização. Aí ele volta com o Mestre Kami, né? O meu Jack Chun sumiu. O Jack Chun só promete assim, ó, daqui 5 anos pode voltar que eu vou estar aqui de novo, né? Ele fala pro Goku. Aí beleza. Aí o Mestre Kami aparece, vamos sair pra comemorar. E aí, tipo, na hora de pagar as contas, né? Porque o Goku come absurdamente nesse dia, ele fala, putz, não sobrou quase nada do prêmio, porque ele conseguiu gastar tudo em comida, né? Cara, eu parei pra pensar agora, o Jack Chun é igualzinho o game de Street Fighter. Então. Puta, só tem fã da Namco aqui. Tudo. Porra, calma. Eu acho que agora é a hora perfeita pra gente soltar mais umas curiosidades sobre o Akira Toriyama, o criador de Dragon Ball. O que significa que é um outro intervalo? Vai pegar um cafezinho lá. Meu sem açúcar. O meu com leite. Agora vamos lá. O Toriyama, ele fez alguns mangás antes de chegar em Dragon Ball, e esses mangás têm várias referências o que seria utilizado em Dragon Ball. Então tem várias ideias que o Toriyama teve nesses títulos e que não deram certo, títulos que tiveram um capítulo, 2 capítulos ao máximo, e ele falou assim, não, essa ideia é muito boa, vou reutilizar no próximo título se der certo. E deu certo em Dragon Ball. O primeiro título aí que vamos falar é de Dragon Boy. Como o nome diz, né, ele é o protótipo do Dragon Ball, e ele saiu em 2 capítulos publicados em agosto e outubro de 83 na revista Fresh Jump. Essa história aí é sobre um garoto chamado Tanton. Ele mora num templo eremita em cima de uma montanha, não tem ninguém lá, e o mestre dele visita ele numa nuvem voadora, olha só. E ele recebe a missão do mestre dele que ele teria que levar uma princesa para o Império K na China. E o mestre dele fala assim, ó, pega leve e tal, e a princesa chega, e ele é engraçado, por causa que ele nunca tinha visto uma mulher na vida. Então a primeira coisa que ele faz é apertar os peitos dela e fala, nossa, é fofinho. E você já deve ter reconhecido essa piada, né? A lei da montanha, o cara morar sozinho, a nuvem voadora. E o mestre fala assim, olha, em momentos de perigo você vai usar um ovo. Você utiliza seu ki nela e um dragão vai aparecer para te ajudar. E nisso ele, a princesa, cai na aventura, numa moto voadora. Nessa missão ele encontra alguns desafios. Um deles é um cara que se faz de galã para roubar o onigiri da princesa. A princesa entrega o onigiri e depois revela ser um bichinho branco igualzinho ao Pual, mas assim com mais cara de mascote do Dragon Quest, pra falar a verdade. E ele se transforma e tal, tem aquele negócio de só poder se transformar em 5 minutos. E ele também tem um elemento clássico do Dragon Ball que você não tá falando, né? Ele tem uma deformidade. Sim, ele
fica falando toda hora, eu não posso mostrar minhas costas, eu não posso mostrar minhas costas. Você que já leu Dragon Ball, já viu o anime Dragon Ball, você fala assim, pera aí, ele deve ter um rabo. Tem um momento que aparece um robô lá e ele tem que lutar, ele toma uma porrada e ele revela o que ele tem. Ele tem asas de dragão. E quando ele abre as asas de dragão, desperta o total poder dele. E ele explica que ele foi abandonado, que ele foi treinado sozinho, porque ele era chamado de monstro, por isso que ele tinha aquelas asas. E com isso, praticamente a história acaba com uma piadinha lá, Toriyama, com a princesa reclamando que a roupa tá molhada, e ela pede pra aquele bicho branco lá, que era inimigo e acabou virando parceiro, se transformar numa roupa pra ela. Só que a roupa só dura 5 minutos, deixando ela pelada no final. Toriyama típico, né? Típico do Toriyama. A outra história do Toriyama, que tem ideias usadas em Dragon Ball, é As Aventuras de Tong Po. As Aventuras de Tong Po é sobre um astronauta, aliás, eu me senti muito lendo o astronauta do Maurício Souza. E ele é um garoto que usa uma nave, tipo, você vê a nave, parece muitas naves de Namekusei, essa é a fase do Freeza. A história começa com um plot meio tosco, por causa que ele reclama que metade da nave tem uma máquina que serve para limpar a bunda. É a coisa mais escrota que eu já vi na minha vida, assim, o começo de Tong Po. E a nave dá um pau, ele tem que entrar numa nave de emergência e cai num planeta. E ele descobre que o planeta tem uma nave que é da mesma empresa que ele trabalha pro planeta Terra, que se chama Planeta 8. Nesse planeta desconhecido ele usa cápsulas, igual as cápsulas de Dragon Ball, só que primeiro é muito tosco, ele tem que colocar uma panela, encher de água, ligar uma fogueira pra poder aquecer a cápsula pra poder se transformar em alguma coisa. Isso aí é meio que uma referência do Toriyama, que foram mais ou menos nessa época aí que começaram a aparecer aquelas coisas instantâneas com água. Ah, aqueles bichinhos de esponja, né, que você tacava na água e crescia aquele negócio, né? Não só isso, a própria comida instantânea, aquela que você só joga água e tá pronto, sabe? A própria comida instantânea começou a ganhar muita popularidade nessa época. Agora tudo faz sentido. Cara, a história é bem bobinha. Tipo, ele cai nesse planeta, pra variar, o Tong Po encontra uma garota pelada, porque ela tava tomando banho. Ela tenta metralhar ele, e ela revela que ela era do planeta 8, que é a nave anterior a ele, e que um alienígena maligno matou os dois parceiros dela, e que ela estava ali esperando ajuda. O que acontece é que o Tong Po e ela decidem eliminar o alienígena, e eles eliminam de uma forma mais escrota possível. Tipo, o Tong Po entra na nave, pega uma granada, abre e coloca entre 2 cubos de gelo. Quando derreter, explode. Tipo, a coisa muito escrota. E, bom, o alienígena aparece, aí, tipo, ele já fica todo preocupado. Meu Deus, o gelo tá derretendo. Ele sai correndo, a nave explode, o alienígena foi morto. E o Tong Po acaba revelando que é um ciborgue pra ela. Por isso que ele tinha um poder sobrenatural e por isso que ele viajava sozinho. E a história continuaria eles viajando de planeta em planeta até encontrar uma nave pra voltar ao planeta Terra. Essa história saiu na Shonen Jump 52 em 1983 também. Mas vamos voltar pro podcast. E a gente termina também o podcast aqui, neste ponto, que eu acho que é o que a maioria que viu o Dragon Ball no SBT viu, né? Que o SBT não foi tão além disso depois. Depois disso daí, ele virou o clássico que a gente conhece hoje. Ele ficou mais conhecido aqui no Ocidente por sua segunda fase, né? Que é o Z, que foi uma das maiores demonstrações do que é o Japão na cultura pop. A segunda parte, obviamente, ela foi mais exitosa aqui porque é uma história de ação e essa linguagem é comum a todo mundo. A primeira parte é esse humor que é muito japonês e nem todo mundo entende a piada, né? Algumas pessoas podem achar nonsense demais, outras podem achar bobo demais, varia muito. Você tem que estar muito no clima, assim, do que é o humor japonês pra poder apreciar. Eu sei que a Dragon Ball, né? Particularmente, eu prefiro a primeira fase de Dragon Ball a Z. Eu gosto muito da primeira fase de Dragon Ball, principalmente o que vai acontecer a partir... Eu acho que são tão diferentes, dá pra você apreciar sim. dentro da sua proposta. Sim, mas se for pra escolher um favorito, eu escolho Dragon Ball, principalmente a parte que a gente ainda não narrou aqui, que vai ficar com o próximo programa. Eu acho que esse primeiro arco da busca do Dragon Ball, quando eu era criança, eu gostava muito, mas hoje em dia eu acho ele um pouquinho besta, né? Ele dita o tom da série, que a série vai ter todos os elementos clássicos principais. Sim, mas esse estilo de humor mais pastelão, mais infantil, hoje em dia já não me agrada mais tanto, que ele é mais escatológico. Mas o humor dessa segunda parte do treinamento e do torneio, que é uma grande paródia de filmes de artes marciais, tem muitas referências legais, muita piadinha legal, pra mim é o meu favorito. E daí em diante, enquanto isso vai se tornando uma série de ação,
esse processo, pra mim, é o mais interessante de toda a história de Dragon Ball. Dragon Ball Z, GT ou o que for. Mas falando de Dragon Ball, assim, eu acabei assistindo a série no SBT e eu não tinha esse background de filmes de artes marciais. Eu tava começando a acompanhar também a sessão Kickboxer na Bandeirantes, que passava filmes de artes marciais. Eu aprendi a gostar de Jackie Chan, Jet Li, vários atores aí desse tipo de filme. E é muito legal ver como, assim, esses 2 primeiros arcos de Dragon Ball tem essa pegada, assim, de filmes de artes marciais. Eu gosto muito dessa autorreferência, assim, você encontra muito dos dois. E se você gosta de filmes de artes marciais, você vai acabar gostando de Dragon Ball. Cara, eu vou falar que eu conhecia Dragon Ball antes, como muita gente aqui, dos videogames, os jogos de Super Nintendo de luta, que eram os jogos legais porque a Terra dividia em 2, mas jogando de novo pra esse podcast, eles são uma bosta. Cara, a parte mais triste é que, considerando essa história, o meu primeiro contato com Dragon Ball foi em Patrine. Como assim? Como é que é? No 4º episódio de Patrine, o vilão do capítulo, o monstro da semana, é um ladrão de cartuchos de Dragon Ball. Ele era um dono de locadora, ele vendia o cartucho de Dragon Ball primeiro Dragon Ball, e aí na mesma semana ele virava um monstro lá e assaltava o moleque que comprou o cartucho de Dragon Ball e revendia pro próximo. Que genial, cara. Não, e a Patrine aparece pra salvar o dia, porque as fitas de Dragon Ball tem dono. É um episódio sobre fita de Dragon Ball, é a coisa... Todo mundo sabe que dominar o mundo é inviável. Esse vilão tem destino comercial, entendeu? Ele tá construindo aos poucos a base econômica dele, muito legal. Bom, mas chega de falar de Patrine, é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso podcast sobre Dragon Ball e até a semana que vem. Até lá. E é isso aí, galera, chegamos aqui. Desculpa. Tomou um susto. Relaxa, normal. Eu tomei um susto muito grande, eu me mijei agora. Tá ok. Nossa aventura começa numa terra distante, esquecida pelas pessoas. Uma terra que está além do tempo. Uma terra bela e misteriosa, da qual ninguém ouviu falar e que jamais foi encontrada. Em alguma parte dessa região afastada, longe da civilização, existe um guerreiro jovem e valente. É um garoto que vive sozinho, sob a proteção da Mãe Natureza. O Segredo da Esfera do Dragão.